Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez no nosso 10º encontro, sobre batismo e dons do Espírito Santo. E vamos seguir sequência sobre esse estudo maravilhoso. Já estamos praticamente no final desse curso, desta aula. E para nossa reflexão, amém? Vamos então? Há outro dom de discernimento, discernir os espíritos, Esse dom, ele é um dom bem interessante e eu acredito que nós precisamos aprender a aplicar esses dons para a nossa vida, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Esse dom tem como finalidade proteger a igreja de misturas e confusões por espíritos enganadores, seja por homens ou demônios, tá bom? Então, a pessoa que recebe o dom de discernir os espíritos é algo assim, totalmente sobrenatural. Algo sobrenatural. Essa é uma questão, não que você vai fazer um pré-julgamento da pessoa, mas o que Deus está concedendo a você é um dom que vai além da capacidade humana, além do intelecto humano. Não é uma questão de um julgamento, não. É um dom de discernimentos. Aí a pessoa ela vai discernir se o vaso que está sendo usado, ou a pessoa que está sendo usada, se realmente é Deus na vida dela, ou se é a profecia que ela está dizendo, ou se é a língua que ela está falando, se é algo inerente do Espírito Santo. Então esse dom ele tem como finalidade proteger a igreja de Deus. E também de confusões por espíritos enganadores, seja por homens ou por demônios. Como eu já falei anteriormente, a pessoa vem para a igreja, mas aí ela não quer uma mudança e às vezes traz aqueles costumes mundanos e quer aplicar dentro da igreja. Então a pessoa que tem um dom do discernimento de espíritos, ela rapidamente vai ter aquela percepção. É algo espiritual. São poucos que conseguem ter isso aí. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo acauterizado a sua própria consciência. Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo já orientava Timóteo referente a esses últimos tempos, que na época de Paulo, ele já estava presumindo que já era o último tempo. Você imagina hoje o que Paulo poderia falar se ele visse o que estava ocorrendo nos dias de hoje. Então, mas ele deixa o Espírito, o Espírito Santo diz que nos últimos tempos muitos vão se afastar da fé. Muitos vão se afastar da fé. Dando ouvido a espíritos enganadores, E a doutrina de demônios. E hoje isso aí é inquestionável, irmão. Embora que muitas vezes não há uma necessidade de discernimento, desse dom de discernimento, porque praticamente o diabo já está aí, vamos dizer, escrachado de forma exposta, explícita para todo mundo ver quem ele é. Mas infelizmente são pessoas que se infiltram na igreja sorrateiramente. E de repente cria raízes e quando pensar que não, começa a criar maior confusão. Então Paulo já orientava Timóteo sobre esse assunto. Isso aqui fala de líderes, de pessoas que começaram de baixa e foram crescendo e se tornaram aí enganadores. Então são pessoas que vão ser usadas por espíritos de enganadores, são pessoas que vão ter ensinamento satânico dentro da igreja, e de homens que têm a mente cauterizada, a mente marcada, a mente que não vai mudar. É uma mente que não muda. Não muda. Tem certas coisas que a pessoa não muda. Tendo a mente cauterizada por sua própria consciência, já está cicatrizada, já está marcada a mente da pessoa. Ela não muda, ela já está selada para o inferno. Praticamente essa é a realidade. Então Paulo alertava. Esta revelação sobrenatural para detectar os espíritos malignos e seus planos. Então o que acontece? Quando você está dentro da obra de Deus, você que tem um dom de discernimento de espírito, dom de discernimento de línguas estranhas, você obreiro, você que ainda vai exercer o ministério, você tem que ter todo um sigilo. Porque hoje essas pessoas estão sobrecarregadas com espíritos malignos, elas vão entrar dentro da obra de Deus com um coraçãozinho de ovelha. E você tem que ter o discernimento, às vezes confunde. Então, é tão interessante, eu lembro de um fato que a pastora Marta estávamos numa cidade
e fomos orar em uma determinada igreja, ficamos praticamente quase 30 dias auxiliando essas pessoas, e uma pessoa de um outro ministério, uma pastora de um outro ministério, foi nos visitar. E nessa visita, então, começamos a orar, e de repente essa pessoa ali, todo mundo orando, ela começou a falar em mistério. Só que ali o negócio é uma língua meio estranha. Todo mundo estava ali reunido e algumas pessoas viram-se, glorificava a Deus, achando que... E de repente, vamos orar mais. Quando começou a orar, aquela língua estranha da pessoa, a pessoa se transformou e um espírito maligno se apoderou da pessoa. E por incrível que pareça, era uma pastora de uma igreja. Por incrível que pareça. Tá? Ali oramos, expulsamos aquele espírito e a pessoa ali foi liberta. Infelizmente, isso está atacando muito. Então, o dom de discernimento é algo sobrenatural. E Deus vai dar graça para você distinguir. Seja quem está orando, seja o pregador que estiver ministrando, você vai saber se realmente é de Deus ou não. Há casos que você vai ter que falar, mas há casos que você não vai poder falar. Aí é só pedir direção de Deus. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. Atos 13, 9 ao 11, já falei sobre este homem. É tão interessante que o apóstolo Paulo teve o discernimento. O apóstolo Paulo teve discernimento. E nós precisamos, gente, não tem como as pessoas querer menosprezar os dons do Espírito Santo. Não, nós precisamos. Você precisa do dom de discernimento. Temos que buscar esses dons. Isso faz parte da igreja. O Espírito Santo está em nós, para que nós não venhamos ser levados, ser enganados por espíritos, entende? Por pessoas que muitas vezes são manipuladoras da fé. Tá bom? Infelizmente, muitos têm sido enganados. Muitos. Isso dá até dó. Há coisas que só misericórdia. Mas vamos lá. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Olha, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Toda pessoa que tem um dom espiritual, ela precisa procurar ter uma vida reta diante de Deus. Precisa, querido. Os dons espirituais, eles são ferramentas que é distribuído para você usar na obra, mas não dá a você a garantia de salvação. Mas são ferramentas para ser usado dentro da obra de Deus. Então nós temos que procurar, temos que nos esforçar para que nosso espírito, nossa alma, para que nosso corpo venha estar preservado e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo sempre orientou isso. Mas vamos lá. O Espírito vem diretamente de Deus. Não é o Espírito Santo, mas o vento, Espírito, que ele assoprou, e é por meio dele que temos comunhão com Deus, né? Quando Deus formou o homem do pauzinho da terra ali, formou aquele barro e né? Que esse vento que é roche. Ele soprou o Espírito, né? Que em hebraico quer dizer roche. Então não é o Espírito Santo, é o Espírito purificado que entrou no homem ali, e o homem passou então ali a ter vida. Espírito, vamos lá, para você entender algo interessante. A alma é o reino da decisão e se relaciona à sua mente, vontade, emoções e personalidade. Ela pertence ao ego ao próprio ego humano, a nossa alma. Tá? O espírito é algo diferenciado. A alma já é uma outra coisa. Isso tudo embutido dentro de nós. Para que eu estou fazendo isso? Para você entender como a questão de discernimento. Tá bom? Alma, vamos lá. O corpo nos serve para entrar em contato com o mundo exterior dos sentidos. Exterior dos sentidos, assim, influenciando e sendo influenciado por atrações, quer boas ou ruins. Tá? O espírito, quando Deus formou o homem do pó da terra ali, soprou o espírito. Né? Ali praticamente o homem passou a ter vida, aquela intimidade, aquela comunhão com Deus.
tá bom? O corpo estava totalmente dominado pela glória ali, o corpo não estava sujeito ao pecado, nem imundícia, então o homem foi criado num paraíso, algo tão maravilhoso. Então, tanto a alma e o corpo humano tinham aquela comunhão, aquele relacionamento. Então criaram um elo, né? A alma fica no meio ali, ó, criando um elo entre o espírito e o corpo, algo tremendo. Mas o pecado entrou, a alma pertence entre dois mundos. Então, quando o pecado entrou, o negócio ficou estreito. Por intermédio da alma, o espírito pode subjugar o corpo para que obedeça a Deus. Da mesma forma, o corpo, através da alma, pode levar o espírito a ter amor pelo mundo. Então, vamos se dizer, aqui tem dois fatores interessantes. Você, por intermédio da alma, você pode subjugar o corpo, o espírito, né? Ou você pode subjugar, o espírito pode subjugar o corpo, tudo por intermédio da alma. Aquilo que você alimentar, o teu corpo está aqui, entende? A alma, ela fala das tuas emoções, o que está aqui dentro. Então você vai definir dentro de você o que você quer. O que você quer. Então, como está aqui, ó, por intermédio da alma, o espírito pode subjugar o corpo. Então, o que acontece? O Espírito Santo pega a alma e ela vai ter um entendimento na subordinação de Deus ali, ela vai se render e o corpo vai obedecer os sentidos, os desejos, das emoções, porque o corpo não vai mais te prender à corrupção deste mundo, às atrações, porque o corpo ele pode ter contato tanto no reino físico como no reino espiritual. O corpo pode ser influenciado. Então, quando a alma cria esse elo, o nosso corpo então começa então a submeter. Agora, a decisão no reino espiritual, questão de dons do Espírito Santo, vai caber a eu. A quem eu vou me alimentar mais na minha vida? Quem eu vou dar mais lugar na minha vida? Eu vou dar lugar ao Espírito Santo? Vou dar lugar à carnalidade? Que abrange essa questão das emoções também. Vamos correr aqui? Então tá aí, a alma pertence entre dois mundos, tá? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se, brigam um com o outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, 17. E aí entra uma coisa bem interessante, que eu quero que você preste bem atenção aqui. Você percebe que não está aqui a letra no sentido espírito minúsculo, como espírito humano, e sim espírito, seria o Espírito Santo, que cria um elo de ligação com o meu espírito, e vai brigar com a minha carne, vai brigar com as minhas emoções. E vai ali descer a porrada na alma, e a alma vai ter que obrigar a carne a se render. Então vai ficar uma briga entre a carne e o espírito. A alma vai ficar no meio ali. Quem vai ser bombardeado? Vamos ver aqui, espírito, o Espírito Santo. Presta atenção aqui. Está aqui a pombinha do Espírito Santo. Esse aqui é o espírito humano. A pessoa confessou Jesus, o Espírito Santo cria um elo de ligação com o espírito humano. Meu espírito cria um elo de ligação com o Espírito Santo. O meu espírito entendeu que eu preciso adorar um Criador santo, verdadeiro, justo. O meu espírito, tá? O meu espírito, porque veio de Deus e para Deus voltará. No entanto, o Espírito Santo em mim vai criar uma outra coisa interessante. Já vai combater com a alma, vai entrar nas minhas emoções, nas minhas vontades, e a alma vai ter que combater com o meu corpo. Já vai criar uma briga, uma contenda muito grande. Tá? Uma contenda. Um exemplo, você tira um dia de jejum. Você fala, não, Deus, vou jejuar esse dia todo. Eu estou falando de jejum, tá? Não estou falando daquele jejum que a pessoa deixa de comer picanha, para de tomar refrigerante. Não, é jejum. Jejum mesmo. Você tira o teu dia de jejum. Mas justamente nesse dia, aquela pessoa amada lhe convida para um churrasco, com tudo pago de graça. Você fala, Jesus, estou jejuando. Aí chega outro, liga para você e fala, ó, tem aqui um bolo só para você. A carne já fica meio perturbada. Aí você fala, Jesus, e agora? Então é bom você jejuar na tua casa fechadinho, não saia porque é perigoso, porque senão você vai acabar pecando. Ou às vezes chega alguém no dia do jejum, aí alguém quer contar uma fofoca santa, uma briga, algo que a nossa carne vai querer saber, então tem que vigiar. Aí o que acontece? Aí o Espírito Santo vai querer guerra com quem? Aqui, ó. Já vai começar a brigar. Nossa alma vai se irritar. Isso vai criar uma confusão dentro de mim. Eu vou revidar dentro de mim. O Espírito Santo vai me mover para que eu possa me render à vontade dele.
O Espírito Santo com o meu espírito unido vai combater com as minhas emoções, e as minhas emoções, ela vai entrar em contenda com a carne com os desejos, e vai ficar aquela guerra ali, ó. Então a carne vai guerrear, vai obrigar a alma a guerrear contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, junto com o meu espírito, vai obrigar a alma a guerrear contra a carne. Esses vão opor um com o outro, nesse sentido, tá bom? Aí o que acontece? Quando o corpo ele se rende, aí fala isso aqui: eu não sabeis que sois do templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3,16. Então, quando a pessoa se rende a Jesus Cristo, então o corpo dela passa a pertencer ao Espírito Santo. Daí vai começar a fluir, como eu já disse, os dons do Espírito. Por isso que dentro de nós precisamos entender sobre essa questão de dons espiritual, dons de discernimento. Porque dentro do contexto desses dons de discernimento ou interpretação de língua, eu posso fazer um julgamento errado com uma pessoa. Eu posso machucar alguém. Eu posso ofender alguém. Eu posso agir pelas minhas emoções. Eu posso ser levado, muitas das vezes, pelo sentido da alma, em condenar. Mas o Espírito Santo não mandou eu falar nada. Então nós temos que entender sobre isso. Por esse motivo que Paulo fala: não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. O que acontece? Através do Espírito, o homem se comunica com o mundo espiritual e a alma fica no meio, exercita seu poder para discernir e decidir quem vai reinar. Então tá ali aquela briga. Quem que vai reinar? Por que causa muitos problemas de conflito, de guerra dentro da igreja de dons espiritual? Porque às vezes a pessoa, mesmo que ela está sendo usada ali, ela tem que entender que ela não está perfeita ainda. Está aqui a carne, ela não está perfeita ainda. Ela vai estar nessa guerra. Esse corpo tem que estar crucificado. O corpo tem que estar crucificado. Essas duas coisas não podem reinar em nossa vida. Tá bom? Vamos correr aqui. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui não fala do Espírito Santo, e sim do Espírito humano. Por isso tem que entender sobre isso. Mas Paulo vai mais longe e diz: os espíritos dos profetas, refere-se várias pessoas que têm o dom de profetizar, tá bom? Ou profetizaram várias pessoas que estão falando ali em língua. Então aí a pessoa vai ter que ter o discernimento. Paulo está se referindo a uma desordem no culto. E era preciso conter o Espírito e não o Espírito Santo. Pois quem tem o dom de discernimento consegue distinguir quem realmente está sendo usado por Deus ou não. Então, o dom de discernimento de espírito, o dom de discernimento de línguas estranhas, a pessoa que está na liderança de uma obra, a pessoa que tem esse talento, ela tem que entender que tudo é para a ordem da casa de Deus, não é para a desordem. Então, esse dom ele é muito importante. Hoje há muita bagunça referente aos dons, muitas coisas que as pessoas estão aprontando dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Então, aí a pessoa vai colocar tudo em ordem. Então, isso aí é preciso. Há muita coisa que tem que ser, vamos dizer, consertada, principalmente no meio daqueles que se dizem pentecostais, né? Mas isso aí para outra hora. Então, aquele que tem o dom de discernimento, ele vai conseguir distinguir se realmente Deus está na pessoa ou não, ou se é carnalidade. Eu lembro-me de um evento, nós estávamos ministrando e houve a manifestação do poder do Espírito Santo. E várias pessoas começaram a pular ali, eu estava observando e orando, só que eu percebi alguma coisa estranha. E ao perceber, o que eu tinha que fazer? Eu poderia chamar a pessoa, orar por ela, só que também ia causar um problema seríssimo, porque eu não gosto de expor as pessoas, porque o Espírito ia se manifestar. E eu falei para o papai, Deus, permita que essa pessoa se aproxime de mim sem alguém perceber. Já dei sinal para Marta, então ali quando a pessoa aproximou, colocamos a mão, manifestou, alguns pensavam que era o Espírito Santo, porque sempre é assim, e rapidamente aquele espírito saiu da pessoa. Então o dom de discernimento, você consegue fazer a obra de Deus sem denegrir a imagem da pessoa e de maneira que a pessoa também venha a ser liberta. É bem interessante. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz em toda as igrejas dos santos. Então Paulo está dizendo, olha, Deus não é Deus de confusão. E é um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos, né? Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, 33. Deus é um Deus de paz. Deus não é o Deus que vai criar confusão, como está acontecendo hoje no meio que se dizem pentecostais. Que na verdade é tudo neopentecostal, né?
Tudo aí essa baderna, tudo aí é tudo no meio do neopentecostal, praticamente aí, que tá essa bagunça de dons que se dizem pentecostais aí, é só misericórdia. Mas Deus é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. Outros dons de discernimento de espírito. Paulo fala do espírito dos profetas, refere-se que é de maior importância ter o dom de discernimento. Vamos lá? Aquele que está operando pelo Espírito Santo é capaz de perceber os espíritos daqueles que profetizam. Vamos lá? Atos 16 a 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Hoje em dia é assim, né? Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O demônio estava mentindo, não, estava falando a verdade. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Na mesma hora saiu. Irmão, esse mesmo Espírito que usou esta moça e que dava lucros aos demais, interesseiro, esse mesmo Espírito ele opera hoje. Você pode ver que é um Espírito que profetizava na vida de Paulo e não estava falando mentira, não, estava falando verdade. Estava falando pura verdade. Mas Paulo não gostou. Paulo ele ouviu, Paulo deixou de lado. Mas como ficou insistindo, queria ganhar dinheiro nas costas de Paulo, Paulo falou: vem cá, em nome de Jesus, capeta, sai desse couro. Sai desse couro, demônio. Oxalá que Deus levanta homens, mulheres, que põem a mão nessas pessoas que ficam usando de engano para lucrar nas cordas das pessoas simples. Então, aquele que tem um dom do Espírito Santo, que tem um dom de discernimento de espírito, ou dom de interpretação de línguas estranhas, ele vai conseguir saber se é Deus ou não. E se Deus der autoridade, irmão, põe a mão e expulsa em nome de Jesus. Mesmo que você às vezes vai apanhar, mas expulsa. Tá bom? Somente o Espírito Santo pode dar esse dom. Jesus nos mostra de como usar este dom pelo poder do Espírito Santo. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que você me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Mateus 16, 22, 23. Olha aí, coitado de Pedro, a boa intenção. Jesus sabia que a sua missão era chegar à cruz. Jesus sabia que a sua missão era morte, depois ia ser ressuscitado. Mas Pedro, então, foi um camaradinho aí que a declaração de Pedro era boa, mas não estava de acordo com a vontade de Deus. E aí, profeta? Como que fica? Então, quantas palavras boas que às vezes a pessoa recebe e muitas vezes Deus não está no negócio. Não, Deus não está no negócio. Deus não está. Já passei por situações difíceis na minha vida, de pessoas intercederem por mim, profetizarem coisas boas, e de repente o Espírito Santo fala assim: não, camarada, não tem nada disso na tua vida, não. E aí? Então nós temos que estar sujeitos à vontade e direção do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você, ele vai dar graça de você ter esse discernimento entre o certo e o errado. Pedro demonstrou o dom de discernimento. E como usá-lo? Olha o que Pedro fez aqui, ó. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás no teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e tivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Atos 5, versículo 1 a 5. Quer dizer, se eles fizeram um propósito de ofertar na igreja, por que foram mentir? Eu vendi essa propriedade por 50 mil. Aí vamos dividir 25, vamos falar que é 50, tá? A gente vai crescer, a gente vai ter posição dentro da igreja. Pedro vai nos exaltar. Eu vou na frente e aí vou falar, ó, assim, vendemos por 25 mil. Aí você chega e completa ali, pronto.
Não, meu irmão. Pedro diz, gente, é teu, não minta o Espírito Santo, não fala mentira. Você vai morrer. E acabou morrendo, porque mentiram. Pedro teve o dom de discernimento. O Espírito Santo deu a Pedro discernimento se eles estavam falando a verdade ou não. Não vou nem entrar em detalhes sobre isso aqui. É só para você ter uma reflexão. Quantas vezes nós queremos mentir ao Espírito Santo? Pedro percebeu que o casal deu ouvido a Satanás e foram julgados, culpados de mentir ao Espírito Santo. Mentir ao Espírito Santo? Gente, isso é problema. Infelizmente, há muitos que estão mentindo em nome do Espírito Santo, profetizando em nome do Espírito Santo, falando coisas em nome do Espírito Santo. Já está morto espiritualmente. O Espírito Santo está em ação em nossos dias e com ele várias manifestações de seus dons. E é preciso buscar o dom de discernimento de espíritos. Levítico 19:31. Não vos voltareis para os que cultuam os espíritos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porque eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Olha aí, Levítico 19:31. Deus falando com o povo de Israel. Infelizmente, eles partiram por esse caminho. Atos 19, 24, 25. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, né? Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Atos 19, 24, 25. Quer dizer, ali a pessoa profetizava, a pessoa acabou, não profetizava mais nada, e dali eles tiravam os lucros dele, vendiam as suas indulgências, porque Paulo repreendeu os espíritos, e aí eles falaram, vamos falir. Vamos falir. Vamos falir. E aí pegaram ali, depois já havia a confusão, que bateram ali, apedrejaram, Paulo quebraram tudinho ali, Deus deu livramento, levou Paulo para outra cidade, o negócio foi feio. Às vezes você vai ser levado a uma situação que você vai ter que desmascarar alguém. Tem que vigiar também. O tempo de clamarmos para que Deus levante homens e mulheres como esse dom. É tempo de clamarmos, né, para que Deus levante homens e mulheres com este dom, para serem os defensores da igreja de Deus. É tempo, irmão. É tempo de buscarmos, é tempo de pedir, Senhor, eu preciso deste dom, para a glória e adoração do teu nome, meu Deus. Que eu não venha ser mais um na fila dos pilantras, dos picaretas da fé, mas que eu venha ser um homem, uma mulher, usado e ousado pelo teu poder, Senhor. Que os dons do Espírito Santo na minha vida, na tua vida, venha ser feito para a glória e para a edificação da igreja de Deus. Porque Deus conta com você. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos entrar aí na próxima aula aí, dando sequência, na nossa continuação, uma bênção em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Espírito Santo seja sobre a sua vida.